Olá, amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje estarei contando mais relatos de inscritos do canal. Se você é inscrito do canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Se ainda não for, se inscreva. Vamos, amigos, para mais relatos do canal Colocando Medo. Roda a vinheta. Tem uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, chamada Pilão. Lá moravam os tios de minha mãe. A casa ficava no alto da montanha. Lá no pé da montanha corria um açude. Na casa não tinha energia elétrica e a luz vinha das lamparinas, a óleo e algumas vezes a gás. Ficávamos do lado de fora comendo milho cozido e ouvindo muitas histórias e lendas, sentados ali sob a luz do luar, e quando olhávamos para baixo, em direção às pedras do açude, se via bolas de fogo que surgiam do meio das folhas do mato e sumiam na queda da cachoeira. Em uma noite muito escura, ficamos sem óleo na lamparina, e a bobagem de falar em assombrações não podia faltar. E seguíamos contando histórias de terror. Conta a lenda que vinha um homem na estrada a cavalo e no caminho ouviu o choro de um bebê. Na estreita trilha avistou um cesto com uma criança dentro. Olhou para os lados e não viu nenhum adulto. Pegou a criança e amarrou-a com um pano em suas costas. À medida que seguia, sentia que a criança ficava mais pesada. Foi então que sentiu um hálito quente e úmido no pescoço, e quando virou-se, havia um ser horrendo e peludo. Com um susto, empinou o cavalo, e a criatura saiu correndo para dentro do mato. No dia seguinte, foram vários homens procurar a tal criatura, e encontraram, em meio ao arame farpado, um pelo muito duro, diferente de qualquer pelo de algum animal que eles haviam conhecido. Reza a lenda que aquela criança, na realidade, seria o filhote de um lobisomem. Depois de ouvir muitas histórias e quase sempre nos deixavam acordados até altas horas da madrugada, naquela noite, os cães se agitaram e começaram a correr em círculos próximo a uma árvore perto da porteira. Nos levantamos para ver o que acontecia. O tio de minha mãe, já com a espingarda em mãos, olhava a reação dos cães, latindo e olhando para a árvore. Um deles chegou perto e, na pouca luminosidade da lua, viu-se unhas grandes atacando o cão, que foi atingido e correu com seu lombo ensanguentado. Nossos corações acelerados, olhos arregalados, no mix de medo e curiosidade sobre o que seria aquilo. O tio deu um tiro em direção à árvore, e o som de algo quebrando os galhos dispersou os outros cães. O animal peludo e de unhas grandes correu pelo lugar, e sua silhueta desvendou-se a sua identidade. O animal que atacava os cães se tratava apenas de um tamanduá. Mesmo assim, naquela noite tivemos muito medo, pois as histórias de terror nos fazem pensar. O que vou relatar agora ocorreu quando eu tinha apenas 15 anos. Todo adolescente passa por uma fase de desacreditar das coisas, achar que tudo é folclore, e eu não fui diferente. Mesmo tendo contato com o sobrenatural e o povo das sombras desde minha infância, desacreditava de tudo. Já na adolescência, frequentava uma igreja evangélica, com uma amiga da mesma idade que eu. Ela era bem mais fervorosa que eu. Eu ia mais para acompanhá-la e paquerar no culto. Até aí normal, vida que segue. Mas eu tinha um péssimo hábito. Tudo que acontecia de ruim, ou que me atrapalhava, eu logo chamava pelo nome do dito cujo. Eu tropeçava, eita diabo, se esbarrava em alguém, tá cego diabo. Um dia
Em casa eu estava lavando louça e derrubei um copo. Na hora já exclamei o nome do diabo. Estava muito nervoso. Fui para limpar o quarto e bati o dedinho no pé da cômoda. E lá foi de novo eu xingando o nome do diabo. Minha mãe ouviu e veio da cozinha para o quarto e disse: "Você vai para a igreja para quê? Nunca te vejo chamando o nome de Deus. Tudo você chama pelo nome do tinhoso. Uma hora você vai chamar por ele, e ele vai aparecer para você." Eu dei com os ombros e fui fazer minhas coisas. Ao final da tarde, me arrumei e fui para a escola. Não pensei nem mais no assunto. Ao chegar da escola, por volta de umas 11h30 da noite, não queria jantar. Apenas tomei um chocolate quente, tomei um banho, escovei os dentes e fui deitar. Dividi o quarto com meus pais e minha irmã menor. Dormíamos, eu e ela, em uma beliche. Eu na parte de cima e ela na parte de baixo. E a cama dos meus pais ficava ao lado da nossa beliche, separada apenas por um criado mudo. Na outra parede, ao lado dos meus pais, ficava um guarda-roupas e à nossa frente ficava uma estante com a TV. Meu pai trabalhava à noite, então todas as noites estávamos somente as mulheres em casa. Minha mãe ainda me chamou para dormir com ela, mas eu não quis. Maldita a hora que não fui. Eu dormia virado para os pés da cama, pois a TV de casa era uma Mitsubishi que tinha luz vermelha e me incomodava muito. Eu tinha um Walkman amarelo. Coloquei os fones, liguei na Rádio Gazeta FM, pois as fitas que eu tinha estavam enroscando, e fui ouvir as músicas românticas da noite, já que estava sem sono. Quando já ia dar cerca de 2 horas da madrugada, resolvi desligar o Walkman, pois o sono já estava chegando. Sabe quando você fica naquele estado, meio dormindo, meio acordado? Então, eu estava assim. Quando comecei a sonhar, sonhei com uma atriz mexicana de uma novela do SBT. Em meus sonhos, estávamos eu e ela em um quarto, onde não havia portas ou janelas. E no lugar das paredes eram cortinas, na cor vinho. Havia uma cama redonda, sem cabeceira, também forrada com tecido na cor vinho. Havia velas pretas e vermelhas, daquelas grossas que pareciam de 7º dia. Essas velas estavam espalhadas por todo o quarto. Havia muitos incensos, almofadas nas cores vinho e preta, espalhadas pelo chão. Havia pouca claridade no ambiente. A personagem falava comigo em português. Ela estava deitada sobre a cama, mas não deitada por completo, como se estivesse encostada em algo, talvez em uma almofada, não deu para ver. Ela estava com as pernas e o colo nu, seus cabelos estavam compridos e cobriam seus seios. Eu estava vestida com o vestido da cor das cortinas e sentada no chão, aos pés da cama. Eu não lembro o que conversávamos, só me lembro da parte que ela me perguntava: "Você duvida que se eu cobrir minha cabeça e disser tais palavras?" Não me lembro bem o que ela dizia, só me dizia que ela subiria sobre mim. Seu rosto tinha um semblante malicioso. Eu sabia do que ela estava falando e disse que sim, que eu duvidava. Aí ela respondeu: "Eu vou cobrir a minha cabeça e dizer as palavras." E assim foi feito. Ela disse algumas palavras que eu não conseguia entender, e com um dos braços puxou o lençol e foi cobrir na cabeça. Nesse momento eu acordei do sonho, e quem estava na posição deitada e cobrindo a cabeça era eu. De repente eu comecei a sentir algo tocando meus pés, lentamente por cima do lençol que eu estava coberta. Fiquei paralisado de medo. Minha língua parece que havia inchado na boca. E eu não conseguia gritar. Não conseguia chamar por minha mãe ou por minha irmã. Eu estava desesperado. Não tinha como me mover. O coração estava tão acelerado que parecia que ia explodir. Foi aí que senti algo pesar sobre meu corpo. Estava na altura de minha cintura. No momento em que eu ia puxar a coberta do meu rosto, no meu coração eu clamei a Deus. Era como se meu coração gritasse que o sangue de Jesus tinha poder. No momento em que eu clamei,
fui arremessada da beliche. Isso mesmo, ele me jogou longe. Eu não tinha como pular no estado que eu estava, pois meu corpo estava paralisado. Bati o lado esquerdo do meu quadril na quina de ferro da cama de minha mãe. Acordei todo mundo da casa. Minha mãe veio ao meu socorro e, entre lágrimas e tremedeira, eu contei a ela tudo o que havia ocorrido. Enquanto eu tomava um copo de água com açúcar que minha mãe tinha preparado para mim, minha mãe, que ouviu tudo que eu dizia, me disse que já era esperado, pois eu chamava o nome do diabo toda vez, e que serviria para mim aprender a lição e nunca mais chamasse. Deitei com ela em sua cama, dormi pouco tempo depois, mas a marca roxa do quadril e a dor demoraram semanas para passar. Aquilo ficou como um lembrete, ou seja, toda vez que eu olhasse para o roxo em minha pele e sentisse a dor, seria para me lembrar que a qualquer hora e qualquer momento que eu o chamasse, ele estaria pronto ali para aparecer para mim. Quando eu era pequeno, meus pais eram donos de um bar no interior de uma cidade pacata do meio-oeste catarinense. No final de um dia cansativo de trabalho, eles fechavam as portas e faziam a contagem do dinheiro que havia entrado no dia, e deixavam tudo pronto para o dia seguinte. Logo após, iam descansar, depois de um dia exaustivo. Só que no meio da noite, as gavetas do bar abriam, principalmente a que eu costumava trabalhar. Ao ouvir o barulho, meus pais corriam desesperados, achando que estavam sendo roubados. E ao chegarem na cozinha do bar, se deparavam com as gavetas fechadas, como se nada tivesse acontecido. Tudo estava em ordem, e isso foi ficando recorrente, e acabamos acostumando com o fato. Após muito tempo, decidimos demolir o bar, pois não aguentávamos mais a perturbação. Na demolição, uma parede ficou de pé, e para o nosso espanto, havia um crucifixo quebrado, e nessa parede também foi encontrada uma caixa muito sinistra, com um pentagrama desenhado. Meu pai teve a ideia de guardar essa caixa, só que ela nos atormentou por mais 3 casas seguintes, onde fomos morar após encontrá-la. Muita coisa estranha acontecia aonde íamos com ela. Vultos, coisas se mexendo sozinha e vários outros tipos de manifestações sobrenaturais. Hoje em dia, meu pai não fala muito do assunto, mas descobri recentemente que depois de tanta dor de cabeça, essa caixa foi escondida no terreno onde se localizava o bar, voltando ao seu lugar de origem. O terreno hoje ficou muito tempo sem uso e se tornou de difícil acesso. E até hoje não tenho coragem de ir até lá. Espero que tenham curtido o vídeo. Contei aqui mais 3 relatos de inscritos do canal. Quero agradecer a Elis, que me mandou um dos relatos. Um beijo a ela. Um abraço também ao Luiz Fernando, que também me mandou um relato. E por último, um abraço ao Emerson, que também me mandou relatos. Esses são 3 amigos do canal. Tenho também mais outros relatos. Deixarei o link de todos na descrição. Caso queiram me mandar relatos, os links de minhas redes sociais estão também na descrição. Deixe um like no vídeo, compartilhe com os amigos e até a próxima.